Eu estou querendo aqui aproveitar essa oportunidade de também que o senhor fale um pouco sobre Dom Bosco. Quem foi Dom Bosco? O que traz para nós o movimento salesiano, né, que eu sei da beleza da educação, e aquela famosa frase, basta você ser jovem para que eu te ame, aquilo é muito bonito, né? Então fala um pouco para nós do movimento salesiano e desse iluminado chamado Dom Bosco. Obrigado pela pergunta, eu acho que ela é muito significativa e interessa muito o Manicoré. João Bosco, João Melchior Bosco, foi um sacerdote da diocese de Turim, na Itália. Viveu de 1815 a 1888. Ele, desde criança, ele percebeu que os padres davam muita preocupação para a nobreza, para as famílias nobres, para as escolas, as grandes instituições, e não estavam muito atentos aos desafios, né, que estava acontecendo em Turim. Estamos no meado do século XIX, a Revolução Industrial tinha pego toda a Europa de surpresa, a máquina entrou direto no mercado de trabalho, na produção, e muitos pais ficaram desempregados. E a criminalidade começou, meninos na rua, jovens na prisão, e assim por diante. Um novo fenômeno, para o qual a igreja não estava preparada, e essa massa de jovens presos, essa massa de jovens na rua, crianças, muitos órfãos, e assim por diante. E esse jovem foi um daqueles que, nesse período, em meados do século XIX, percebeu a necessidade de dar uma resposta para a juventude. De modo particular, a juventude pobre, abandonada, em perigo e aprisionada. E ele fez uma experiência muito significativa na prisão geral de Turim, chamada Generala. Foi capelão dessa prisão, trabalhou lá e percebeu assim com os próprios olhos e coração as causas da criminalidade. A causa estava na família, a causa estava no desemprego, a causa estava no mundo econômico, a causa estava na desorganização da estrutura social para a sociedade, estava produzindo mendigos, produzindo bandidos. E ele disse, não pode, nós temos que fazer a nossa parte. E foi uma pessoa profunda, foi um verdadeiro profeta, inquietou prefeitos, senadores, inquietou o próprio bispo, quase que foi expulso da própria diocese, recebeu advertência, porque era um sacerdote cabeça feita, diferente, sensível, queria que a igreja desse uma resposta àquele problema juvenil que estava. Foi muito tolerado e conseguiu dar grandes desafios. O que ele fez? Primeira coisa, começou a fundar um tal chamado oratório. O que era oratório? Não é a fundação dele. O oratório, que vem de oração, era após os momentos de celebração, havia a despedida e todo mundo ia para casa. Crianças, jovens e adultos. Ele pensou assim, após a oração, vamos fazer um momento de brincadeira, um momento de diversão, um momento de lazer. E chamou esse conjunto ligado à oração, oratório. E começou a fazer esse oratório ambulante, não só nas igrejas, mas nas praças, nas ruas. E começou a juntar 100, 200, 300, 400 jovens, fazendo grandes momentos de lazer em praça pública. Eram a maioria jovens abandonados, adolescentes, meninos de rua. Portanto, um total perigo para a sociedade. E os dirigentes da sociedade ficaram muito preocupados com Dom Bosco. Pensavam que eles estavam querendo fazer um motim social, fazer um ato de rebeldia, organizar esses jovens para protestos, nada disso. A intenção dele era muito saudável. Depois conseguiu terrenos, depois de muita luta, começou a fundar os internatos, né? Como casa para aqueles que não tinham casa, sobretudo para jovens que vinham do interior. E a partir desse ambiente começou a criar alfaiataria, sapataria, gráfica, diversos tipos de forma de profissão. Ele foi o criador, o promotor dessa educação profissional integral para o jovem. Então não foi somente alguém que foi um crítico, mas alguém que começou de fato uma nova relação com os jovens em vista de promovê-los para uma sociedade melhor. E o lema dele era esse: nós devemos formar bons cristãos e honestos cidadãos. Não podemos somente dar comida, moradia,
educação profissional. Nós temos que capacitá-los para que possam compreender o mistério da vida, a questão da ética, a questão da espiritualidade, para que possam ter fé e assim por diante. Ao longo, ele começa esse trabalho em 1841, à medida que ele vai aumentando esse trabalho nas ruas e na própria instituição que ele já estava fundando, ele criou um grupo de cooperadores, um grupo de colaboradores, que muitos deles já eram adolescentes, que estavam na rua, que estavam sem família, e que conviveram com ele. E esses foram os primeiros que com ele fundaram a Sociedade de São Francisco de Sales, que somos nós hoje, salesianos. Nós estamos aqui em Manicoré desde 1962, portanto uma presença na paróquia, nas comunidades. O Centro Juvenil, por exemplo, é uma ação típica que remonta, que nos envia às origens da congregação. Educar os jovens para que possam ocupar com dignidade um lugar nessa sociedade.